Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para recapitularmos juntos, bem rapidinho, o estudo da lição da Escola Sabatina. Nesse trimestre, estamos estudando Cristo em Filipenses e Colossenses. Estamos na lição de número 2, que tem como título Razões para ação de graças e oração. O verso áureo diz assim: Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu separei aqui dois versinhos que são bem interessantes também. O primeiro é Filipenses 1, 3 e 4. Diz assim, ó: Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. E o segundo é Romanos 1, 8. Primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós, porque em todo o mundo é anunciado a vossa fé. Então, nós podemos ver que o apóstolo Paulo, ele inicia as suas cartas sempre dando graças, demonstrando gratidão. E tem um outro versinho que a lição sugere que é bem interessante, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então fica claro mais uma vez a gratidão que o apóstolo tinha. Os pais, eles oram para que seus filhos amem a Deus e reconheçam os sacrifícios feitos para lhes proporcionar uma melhor criação. No entanto, cometemos muitos erros e devemos aprender com eles. Os nossos filhos, eles devem ser criados para amar a Deus como nós também amamos. E nessa lição, essa semana, nós vamos ver um pouquinho mais sobre o apóstolo Paulo. Domingo, comunhão no Evangelho. O apóstolo Paulo, ele havia fundado a igreja de Filipos. Embora ele estivesse preso, ele sentia saudade e ele orava pelos irmãos de Filipos, demonstrando ali um grande amor que ele tinha pelos seus irmãos. O sacerdote, o sumo sacerdote, ele carregava 12 pedras no seu peito, que significavam as 12 tribos de Israel. E ele orava e intercedia pelas 12 tribos. Jesus, da mesma maneira, ele leva o nosso nome, os nossos nomes diante do Pai e ora por nós e intercede por nós. Tem uma palavra muito legal, que ela é koinonia. E essa palavra, ela significa comunhão. Então, comunhão entre os irmãos, comunhão com Deus, nós devemos ser unidos e ter uma grande comunhão. A prisão de Paulo, ele via como um ponto positivo na defesa e confirmação do evangelho. Paulo, ele se preocupava menos com ele e mais com os irmãos e com a confirmação do evangelho. No finalzinho da lição diz assim: quer vivesse ou morresse, ele estava confiante de que Deus completaria a boa obra que havia começado naqueles que confiam nele. Estamos confiantes que Deus vai completar a boa obra em nós também. Segunda-feira, pedidos de oração de Paulo. Anos atrás, um pastor comentou que as orações, às vezes, elas são um pouquinho egoístas. Pedidos de oração que fazemos apenas por nós mesmos. E Paulo, ele deixa uma oração como exemplo. Ela é bem curtinha, contém apenas 43 palavras em grego. Mas depois ele ainda diz sobre o amor, o conhecimento, o discernimento, a pureza, vida irrepreensível e justiça que recebemos por meio de Jesus Cristo. E vamos ver alguns pontos e examinarmos mais perto esses pontos que são bem interessantes. Ó, amor que aumenta mais e mais. Paulo não orou simplesmente por mais amor, mas por um amor que produzisse conhecimento e toda percepção. O segundo ponto, discernimento, é a capacidade de aprovar o que é melhor. Terceiro, pureza ou sinceridade. Tudo quanto os cristãos fazem deve ser tão transparente quanto a luz do sol. Quarto, irrepreensíveis ou inculpáveis. Significa agir de forma a não ser um obstáculo para os outros.
quinto e último, justiça por meio de Cristo. Não temos justiça em nós mesmos. Ela vem de Cristo. Então, olha só, quantos pontos interessantes e quantos pontos que devemos colocar em prática nas nossas vidas. Terça-feira, discernimento espiritual aplicado. Paulo estava na prisão, então ele não poderia viajar, pregar, visitar sinagogas ou ensinar sobre Jesus, o nosso Messias. Em resposta a isso, os irmãos enviaram um ajudante que chamava Epafrodito. Então esse homem foi até a prisão para ser um auxiliar de Paulo, para ajudar a Paulo. Paulo não via a sua prisão como uma barreira, mas sim como uma oportunidade. O que parecia ser um obstáculo tinha, na realidade, contribuído muito para o progresso da pregação do Evangelho. A prisão, ela foi uma oportunidade de coragem, e ali ele pôde demonstrar coragem, os irmãos puderam ter coragem, e além disso, Paulo teve a oportunidade de converter os guardas também. É difícil imaginar que alguns irmãos se aproveitaram dessa situação para querer um lugar de destaque, pensando assim: Paulo estando preso, eu vou ter a oportunidade de pregar mais, vou ter a oportunidade de aparecer mais. Isso é muito triste. Como Jeremias declarou muito tempo antes, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? O coração, então, ele é enganoso e corrupto. Devemos estar sempre juntos de Cristo, para que possamos separar, possamos deixar essa corrupção e esse engano do nosso coração longe. A prisão também de Paulo, ela encorajou os outros cristãos. Então, ela trouxe pontos positivos também. Ela deu coragem. Os irmãos viram que Paulo, mesmo preso, continuava pregando. E eles então também se encheram de coragem e foram pregar o Evangelho. Quarta-feira, frutos do Evangelho. Os irmãos de Colossenses não viram Paulo face a face, mas mesmo assim, Paulo demonstra uma gratidão por eles. Paulo é grato pelos irmãos de Colossenses. Quando reconhecemos o amor de Deus por nós, isso nos conduz à fé em Cristo, e assim recebemos a esperança do céu. Paulo destacou que o Evangelho é verdadeiro porque ele se baseia na palavra da verdade. Então, quando o Evangelho é proclamado, o poder de Deus se manifesta por meio do Espírito Santo e alcança os corações dos ouvintes. Nos tempos de Paulo, Paulo relata que o Evangelho alcançou a todas as criaturas viventes embaixo do céu. Isso aconteceu porque os irmãos se colocaram à disposição e trabalharam por Deus. Que nós possamos ter eles como exemplo para nós e que aí nós, então, através desse exemplo, busquemos e sempre estejamos trabalhando pela obra de Deus. Quinta-feira, o poder da oração. Paulo orou para que seus leitores e ouvintes ficassem cheios do Espírito de Deus. Só podemos obter sabedoria quando confiamos totalmente em Deus e estamos dispostos a fazer a sua vontade. E qual é a vontade de Deus? Existem 4 fontes principais pelas quais podemos conhecer a vontade de Deus enquanto buscamos em oração. A primeira, ela é a direção do Espírito Santo. Devemos orar e pedir a direção do Espírito Santo em nossas vidas. A segunda, a Bíblia. Então, quando oramos e pedimos a direção do Espírito Santo, lemos a Bíblia, estamos mais próximos de fazer aquilo que Deus quer. A terceira é um pouquinho maior. Deus nos concedeu sabedoria para nos últimos dias, por meio do Espírito Santo e do Espírito de profecia, possamos ter mais compreensão daquilo que Deus quer. Então, olha, sabedoria e o Espírito de profecia. O quarto ponto, circunstâncias providenciais. A vontade e a direção de Deus podem ser conhecidas por meio de circunstâncias providenciais em que pedimos ao Senhor que abra ou feche as portas. Então, 4 pontos bem interessantes aí foram citados. Paulo também orou para que a vida dos colossenses
fosse para inteiro agrado do Senhor, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e, por último, dando graças ao Pai. Então nós vemos aí que o apóstolo, ele era um apóstolo de oração. Nós, como cristãos, devemos ser cristãos de oração também. Meus irmãos, eu espero que essa rápida recapitulação o ajude e que Deus nos abençoe grandemente e que possamos juntos estarmos em breve ao lado de Jesus Cristo nos céus.